Denis, eu queria te fazer uma pergunta, se você permitir. Pode mandar. Se você pudesse escolher uma obra, assim, para não como melhor ou pior, agora como mais icônica da história dos animes e mangás, qual você escolheria? A certeza que é Dragon Ball. É... Cara, é muito triste o motivo da gente estar fazendo esse vídeo. Não vai ser um vídeo de edição nem nada do tipo, é um vídeo bem, eu acho que triste é a palavra mesmo, né, Denis? É, é Porque a gente falando da importância do homem pra gente. É, aqui a gente não vai fazer uma biografia do Akira Toriyama, nem nada do tipo, mas contar um pouco da nossa experiência e de algumas coisas de bastidores que muitas vezes o pessoal não fica sabendo. Cara, quando eu recebi. Tipo assim, eu acordei hoje, né? Já com muitos canais que eu sigo postando. E me lembrou muito o que aconteceu há uns 2, 3 anos, Denis, quando o Kentaro Miura se foi. Uhum. São dois autores famosos, né? Um muito famoso por ser muito minucioso e criar talvez, gente, a melhor obra de todas, que é Berserk, né? O Mestre É. Miura. E a importância do Akira Toriyama, eu acho que muita gente nem sabe, Denis, porque é um mangaka das antigas, o pessoal até conhece Dragon Ball, e não só Dragon Ball, mas tantas outras obras dele, não entendem a importância desse homem na indústria. E Não só de mangá e anime, de jogo também. Cara, a gente vai falar um Pra pouquinho gente que é, aqui. que é noventista, Nintendinho ali, o Chrono Trigger, a arte toda do Do Toriyama. Toriyama. É. Pra quem. E ele tem esse estilo muito único, né, cara? É sério, não dá pra Que a negar gente olha, bate o olho e vê que é a arte dele. aquilo que a gente falou sobre o Gege não ter. Você lembra, Denis? Que é aquela parada de tipo assim, Uhum. você olhar uma arte A e identidade. a identidade que ele. Era muito única, cara. O estilo de arte dele era lindo, era maravilhoso. Resgata uma coisa que se perdeu, Denis, é colorido, né, Denis? É vívido, é Uhum. chamativo, é bonito. Tenta mostrar um outro lado da vida, da arte. Hoje tá tudo muito cinza, tudo muito fúnebre, tudo muito triste, como se a vida fosse só tristeza. E eu acho que a gente já pode até falar um pouco disso, Denis, sobre. Aqui agora eu vou ter que puxar outra coisa aqui, mas é só pra contextualizar mesmo. Alguns anos Uhum. atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, o Orlando Drummond morreu. Você lembra, Denis? Icônico. Acho que é o maior dublador do Brasil. Você acha que o Orlando foi o maior? Então, eu acho. E fora trabalho como ator também, que para quem tem mais de 30 anos, tem a gente, viu ele na escolinha do professor Escolinha, ele Raimundo. fazia o seu Seu peru, quê? né? O E Scooby-Doo, o esqueleto. Não, o esqueleto era o Isaac Isaac Bardavi. Barda. É, Ele fez e, o Scooby-Doo. e ele tem o recorde no Guinness de dublador que fez por mais tempo um personagem. Ele fez por mais de É, 40 anos, se não me engano, né, Denis? o Scooby-Doo. Aí E passou pro Briggs. passou pro Briggs agora, né? É. E olha que interessante. Também, no mesmo ano, assim, cara, em seguida quase, morreu o Mário Monjardim, que era o dublador do Outro Salsicha. monstro. Outro monstro também. E eu me lembro que na época, o Wendel Bezerra, eu acho bom a gente contextualizar esse povo todo aí, né, Denis? Tipo assim, Uhum. É. o Wendel Bezerra é o dublador do Goku. Esse daqui, pelo amor de Deus, todo mundo conhece o Wendel. Ele O fez Wender um. e a Úrsula, né? Exato, a Úrsula fez o Goku criança e eles são irmãos, né? É a É. Úrsula Bezerra e o Wendel Bezerra. E eu me lembro que ele fez um vídeo no canal dele, ele é youtuber bem ativo, pra falar a verdade. Ele Hum. fez um vídeo falando assim: as vozes estão se perdendo, as vozes boas, os bons dubladores estão se perdendo. E é uma pergunta que eu me fazia muito, né? E o público se fazia Hum. também. E ele meio que respondeu isso nesse vídeo. Ele fala assim, cara, acho que não. Não acho que tá faltando talento, não. Sabe? Tipo assim,
a galera de hoje é talentosa. A galera de hoje não é ruim, sabe, Denis? Poxa, você pega Tem o Francisco Júnior, é bom. Eu ia falar isso. Cara, você pega um Francisco Júnior, ele é bom, cara. Ele é muito talentoso. Ele faz O Glauco Marques. o Glauco, tu é doido. Ó, ele faz o Sukuna, né? Pra quem é fã de Jujutsu Kaisen aí. E é um monstro. Ele faz o Lu, né? O Lucy lá de Desencanto, que é um personagem galhofa total. E ele faz personagens O mais Crocodile em One Piece. em One Piece. Cara, então, tipo assim, não é isso que tá faltando, Denis. Não é talento que tá faltando. E aí ele fala o seguinte: tá faltando humanidade nesses novos dubladores. Tá faltando humildade, tá faltando carisma, na opinião dele, e eu concordo. E ele dá um exemplo bem interessante, ele fala bem assim: hoje em dia, dublador é astro, né, Denis? Assim, poxa, existem. Antes ninguém sabia. Antes ninguém sabia. Agora não, agora a gente vê, a gente segue os dubladores, a gente vê entre aspas, a cara da voz, né, Denis? A gente vê. Que eu tava me lembrando também, Nicolas, do Mauro Ramos, fazer o Scar. Cara, verdade. Ele é um monstro também. E toda chamada de cinema. Sexta-feira no cinema. Já sabia que era a voz dele. E que voz, né, cara? Então, tipo assim, não é talento que tá faltando hoje em dia, Denis. Tá faltando carisma. Tá faltando cor. E aí que eu bato nessa tecla. Cara, tá faltando alegria. Tá faltando gostar do que você faz. Tá faltando não fazer só pelo dinheiro, sabe, Denis? E ainda nesse exemplo aí da dublagem e do mundo da dublagem em si, o Wendel fala bem assim. Antes, aliás, ele fala, hoje em dia, um cara, sei lá, o Lucas Almeida lá, né, Lucas? Né, Denis? Lucas Almeida, o que faz o Eren. Ele é bom. Aí, tipo assim, ele hoje, ele sabe já... gritar. Ele sabe gritar. Ele dubla, ele dirige. E ele é um cara que eu gosto. É um cara novo, assim, é um cara acho mais novo que a gente um pouco, Denis, mas é um cara, assim, bacana e tal. Ele dubla bem. Ele fez o Simba também lá, né? Naquele anime da Netflix. Então, tipo assim. Mas ainda tá muito aquém. Sabe, Denis? Tipo assim. É como se. A voz não marca. Não tem aquela identidade. Que a gente ouvir falar. É que nem eu tava falando esses dias contigo. Do vozeirão. Do vozeirão. Uhum. Não tem mais o vozeirão. E tipo assim. Não é falta de talento, o Lucas é novo e é muito bom, é muito talentoso, mas não dá pra colocar ele na mesma prateleira desses outros que a gente falou. E aí o Wendel Bezerra, ele fala uma parada bem interessante, que ele fala bem assim, cara, eu aprendi a dublar com essa galera aqui, entendeu? Eu aprendi a dublar com os melhores, eu estava... Aí ele fala, poxa, eu aprendi com o Carlos Campanile, que é a voz do Freeza, gente, pra quem não manja. Então, tipo assim, olha as referências que esse cara teve, Denis. Sabe, tipo assim, a impressão que eu tenho é que a nossa geração e uma geração antes da nossa aprendia mais com os mais experientes. Vê se você tá entendendo, Denis, assim, meu ponto de vista. O pessoal quer ser autodidata e acaba sendo sem sentimento. Exato. Aprende a fazer, nossa, mas não botar cara, aquele toquezinho. Você foi cirúrgico, velho. Aí ele fala bem assim, o Wendel falando, eu dublo há 20 e poucos anos, quase 30 anos, né? Agora, tem pessoas que chegam pra dublar aqui, cheia de 9 horas, né? Tipo assim, nossa, e quero regalias, e quero isso, e quero aquilo. E ele fala o seguinte, eu fico triste porque é uma pessoa que tá começando. Aí, essa pessoa dubla o quê? 1 ano, 2 anos? Não. Dubla há 4, 5, né, Denis? Alguns há 6, 7 anos. Mas, gente, isso tá começando. Eu acho que tá faltando essa sensibilidade, sabe, Denis? Tipo assim, não é porque você tem talento que vai bastar. Você precisa realmente de experiência, você precisa de estudo, você precisa aprender com os seus erros e você precisa errar. Fazer umas merdas, precisa. Não tem jeito.
tem de fazer umas merdas, uns trabalhos ruins, o povo criticar. Exato, tem que dar ouvido, você tem que, tipo assim. Cara, olha as histórias do Briggs. Olha as histórias do Guilherme Briggs falando sobre o tanto que ele aprendeu, né, Denis? Aqueles exemplos que ele dá do. Nossa, o dublador do He-Man, Denis, qual é o nome dele? Do Garcia Júnior. Cara, ele conta umas histórias assim que, velho, eu fico bobo, porque ele tá ali. Cara, é o Briggs. Tipo assim, o Briggs já nasceu Briggs. Quem assistiu entrevistas, podcasts, cara, você vê que o talento ele sempre teve. O Briggs, ninguém fez o Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs nasceu daquele jeito. Porém, ele soube usar todo esse talento dele, Denis. Ele soube ouvir. Ele soube aprender. E o meu medo, Denis, agora voltando aqui, cara, aí a gente acaba de perder Akira Toriyama. Meu medo, Denis, de verdade, é a gente perder isso. Essa geração, exato, essa geração que tinha carisma, que tinha alma, tá acabando, Denis. O último é o Oda. O último é o Oda. As pessoas estão envelhecendo e estão morrendo, porque é assim que funciona. E isso me deixa triste, Denis, porque a gente pega as obras modernas pra ler, essas obras 2000 e pouco pra cá, vamos botar aí, Denis, vai, 2010 pra cá, né? São todo boas. Todo mundo quer subverter. Exato, tipo todo assim, mundo quer subverter. Gente, não entenda mal, por favor, é bom, não é ruim não, é bom. Mas falta alguma coisa. Falta talvez isso que a gente esteja falando aqui, falta carinho, falta alma, falta identidade. Gente, e agora, Dani, já dá pra gente falar aqui um pouco sobre quem foi Akira Toriyama. Pra quem não conhece, eu acho impossível você simplesmente desconhecer. Agora, se você não tem, assim, um mínimo de noção da importância desse homem na indústria, cara, antes, vamos falar de Dr. Slump, né, Denis? Porque ele escrevia mais comédia. Pra quem comédia. Não... Dr. Slump é zoeira. É zoeira, gente. É galhofa, né, Denis? É Toon Force, é galhofa total. Então, tipo assim, ele começa nessa pegada, comédia, muito divertido, muito gostoso de se assistir. Quem nunca assistiu, gente, é sério, dá uma chance, é bom. Você vai ver muita coisa de Dragon Ball ali, né, Denis? Você vai ver muita coisa ali que era um ensaio, ele tava testando, né, Denis? Tipo, ele fez testes, ele viu. E aí, quando começa a sair o Dragon Ball clássico, né, Denis? O Dragon Ball, é só Dragon Ball o nome. Mas aqui a gente chama de Dragon Ball clássico e depois veio o Z, né, Denis? Veio tudo aquilo. GT, Tai. Quando começa a sair o Dragon Ball, ainda é meio que nessa pegada. Ou você discorda, Denis? É zoeira. É zoeira. Até o primeiro torneio de arte marcial é zoeira. É zoeira, cara. É zoeira. Só zoeira. É tão galhofa. Eu vou puxar aqui uma parada que eu acho que o pessoal nem conhece. Tal Pai Pai, Denis. Tal Pai Pai jogava uma tora, pulava na tora voando. E ele ia, era o meio de transporte dele. Não era dele? Não, e era o mestre do Tenshinhan. Ele parava a bala com o chinelo. Ele jogava o chinelo pra cima, o chinelo batia na bala e ele parava a bala. Ele matava peão com a língua. Percata. Tu lembra deles? Ele matava. Ele dava linguada na orelha do cara e matava. Então, cara, velho, era galhofa, era comédia. Não, depois ele volta no Z como galhofa, meio robô. É verdade, dele. Que a mão cai. Cara, os caras falam, isso aqui é. Eu nem lembrava, cara, é mesmo. Vai-te embora, carninho, você no meio da saga Cell. Então, cara, tipo assim, começou com esse espírito, né, Denis? Com essa parada mais brincadeira mesmo, né? Mais galhofa. E era bom. É aí que tá, cara. Não é falando assim, nossa, obra pra ser boa tem que ser divertida. Gente, não é isso. Agora tem que dosar, cara. Tem que... Né, Denis? Se você quer fazer... Nicolas, já vem a memória. Acordar às 7 horas da manhã no sábado, botar no SBT e esperar 2 obras do Toriyama, que era Fly e Nossa, Fly, cara.
Cara, Pra quem não sabe, é Dragon Quest, tá? Porque na época o pessoal tinha mania de traduzir o nome de tudo. traduzir tudo. Mas é Dragon Quest. Mas em português era Fly o Pequeno Lá é Guerreiro. Pequeno Guerreiro, cara. Aí, gente, é, saiu Dragon Ball clássico. Depois, quando vai lá, né, Denis? Piccolo Daimao, tem aquela parada. Começa a ficar mais Começa a sério. ficar mais da água sagrada, do Mestre Karim. E vai ficando sério até chegar. Eu digo que foi bem sério, Denis, porque no Super já deu uma retomada, né? Já deu uma. Na saga Saiyajin que começou a ficar sério, Que ficou do Raditz. sério, sério mesmo foi ali. É, ali foi quando realmente mudou-se o gênero da obra, podemos dizer assim. Tem, Virou tem a primeira morte do Kuririn no clássico, né? Que já dá uma pesada. já pesa Que é um a primeira vez que a pouco. gente vê As um es- morrer. E beleza, rola tudo isso. Cara, o que aconteceu foi o seguinte. Essa obra que começou com dessa maneira que a gente falou, divertida e tudo mais, revolucionou a indústria de mangás. E eu digo revolucionou É, mesmo. é, o, é o pai do shonen É o moderno. pai do shonen moderno. É a Gente, fórmula. o que É a você fórmula. vê hoje em Jujutsu Kaisen? Ah, não, Nicolas, mas teve lá no Astro Boy. Teve, gente. Eu não tô falando assim que não teve. A gente não tá falando onde foi criado. A gente tá Até, falando em ô, Nico, até porque o Oda se inspirou no Superman pra fazer. Oda não, Toriyama. Se Toriyama, inspirou no Superman pra fazer o Goku. o Goku. E se vocês pararem pra É, o observar, Superman. é total, cara. É tipo É, Superman. Superman 100% a história do Goku. Então, beleza. Você não redescobriu a pólvora, mas você descobriu um novo uso pra pólvora que ninguém tinha pensado. Hum, Eu acho que hum. o bom autor, Denis, e aqui eu vou citar aqui uma amiga, minha, o nome dela é Karine, ela é coordenadora pedagógica em uma escola que eu dou aula, e ela bate muito nessa tecla, ela fala o seguinte, gente, um bom educador, ele não tá preocupado em redescobrir a pólvora. Porque quando você tá preocupado em redescobrir a pólvora, você esquece do básico, Denis. Hum. Você acaba se esquecendo de fazer o básico. O que Akira Toriyama fez foi encontrar um novo uso, digamos assim. Ele pegou essas referências e criou algo totalmente novo. Pegou primeiro uma parada que eu achei bem legal. Dragon Ball clássico é Jornada ao Oeste total. Sem tirar nem pôr dele. Todinho. 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 Cara, é desde nome de personagens a tudo. A plot. É Jornada ao Oeste. Total. E quando chega agora, Denis, já nesse universo super expandido, com Alien e tudo mais, muita gente vai falar, cara, se perdeu. Eu digo o seguinte, se distanciou. Se distanciou muito do que já foi. Mas, Não, cara, Dragon Ball é Dragon Ball. no, Nicolas, e no Z ainda tinha aquele lá, Super Saiyajin, multiplica o poder tantas vezes. Super É Saiyajin 2, verdade. Por multiplica outro. tantas vezes. E, Super Saiyajin Kaioken tantas vezes. e Ainda tinha um padrão. Ficou longe da Jornada Oeste, de um negócio mais, entre aspas, crível, mas ainda tinha sentido. tinha, sim, lógico, pô. Cara, tinha um sistema de poder mesmo, numérico, gente. Era número. Pra quem não lembra aí, tinha lá os. Como é que é, Denis, o nome daquele? Os Scouter. Scouter lá, que, Eu, cara, eu media não o esqueço nível. até hoje. Olha O episódio, o Kid Freeza passa de 1 de 1 milhão. milhão. Tem esse Cara, episódio, o Kid Freeza passa de 1 milhão. pensa o seguinte, gente. Era uma parada bem amarradinha. Né, Denis? Tipo assim, bem redondinha. Uhum. Ele usava muito bem arquétipos. Arquétipo do herói, o arquétipo do vilão, o arquétipo do anti-herói, que mais pra frente ele explorou mais. Então, cara, o que aconteceu? Cara, todo mundo amou Dragon Ball. Simplesmente, cara, foi febre no mundo. A gente não tá... Tem gente que fala, Dragon Ball só fez sucesso no Brasil. Gente, pelo amor de Deus, de onde vocês tiram isso? Vai na França, que é o segundo maior mercado do mundo. Fora do Denis, Japão. vai aqui do lado, cara. Vai na Argentina, vai nos seus vizinhos aqui, vai ver. Gente, é no mundo inteiro.
inteiro, vocês não têm noção do que é Dragon Ball, do que é. Eu ia falar do que foi, né, Denis? Mas, tipo assim, do que é ainda, porque não acabou. E Uhum. eu acho que cabe aqui, Denis, a gente não já ler, mas pelo menos citar que, tipo assim, o respeito que todos os mangakas que você gosta tinham pelo Akira Toriyama, tem pelo Akira Toriyama, é algo assim único. É realmente. É, quem mais prestou respeito foi o Trio de Ouro, que é a geração seguinte dele. Quem mais respeitou, que Sim. foi quem mais mandou mensagem para ele. Então, cara, Me respeita. pensa o seguinte. Você não é obrigado a saber, nem gostar, nem conhecer. Agora, cara, tem muita história por trás das obras que você consome hoje, que foi criado lá atrás. E eu acho importante, Denis, a gente reconhecer e prestar respeito a isso. Enico, Porque. antes da gente citar dos mangakas que prestaram homenagem, só falar da colaboração dele com Ayrton Senna, Ah, sim, pode falar. que ele desenhou Goku na equipe da McLaren, a McLaren do Senna, o capacete, tem foto dos dois juntos. Que o Senna, para quem não sabe, para vocês que têm menos de 20 anos, que só viu o vídeo do Paulo Nassau falando do Ayrton Senna, se pá, o Senna é tão ídolo no Japão quanto é Quanto é aqui. aqui, gente. É sério, de verdade. O pessoal não tem noção, né, Denis? É, é, não é um vídeo legal de ver, mas tá aí no YouTube a TV japonesa dando a notícia da morte do O Senna, pessoal os caras chorando, começam a pô. chorar no meio da Chorando mesmo. transmissão. No meio da transmissão. Então é assim, tem essa arte, eu vou tentar botar no vídeo que o Toriyama fez em homenagem pro Senna. É, eu achei muito bonito, Denis, ver, tipo assim, todo mundo, até quem não é o maior fã de anime e mangá do jeito que a gente é, mas, cara, o que Dragon Ball fez em uma geração inteira é único demais, Denis. Sem Uhum. brincadeira, falando sério, como você mesmo citou aí, eu, eu aprendi muita coisa, Denis, sobre amizade, sobre rivalidade, sabe, Denis? Sobre me divertir. O tanto de coisa Perdoar que. os outros, porque Goku era o cara que mais perdoava. Então, cara, faz falta isso também, né, Denis? Esse tipo de Hum, mensagem. Esse tipo de Pura. mensagem positiva, né, Denis? Esse Hum. incentivo, essa coisa que te joga pra frente. Eu não lembro a última obra que eu li. Que, aliás, eu lembro, mas tipo assim, teve lá o Kimetsu no Yaiba, É. mas eu tô falando Não, assim, Fairy Tail, que é a amizade acima de tudo, mas poder da amizade tirado direto. isso faz falta, cara. De verdade, isso Hum. faz falta, sendo bem sincero, uma criança que cresce com esse tipo de mensagem vai ter um reforço muito positivo. Uma vez que, tipo assim, Denis, olha, sei lá, a obra do momento aí que é Jujutsu. Eu acho a mensagem de Jujutsu bem pesada, É, bem. é, é. Como é que eu posso dizer deles? Chainsaw. A gente pega tudo que é de novo. Chainsaw Man é pesado. É pesado. Jujutsu é Exato, pesado. é muito pesado. Kimetsu, mesmo que tenha aquela mensagem bonita, é É pesado. pesado. É Não, pesado. Então, tipo assim, não, não às, tem aquele negócio leve. às vezes a gente precisa. E aí que tá. Cara, sua vida não pode ser só isso. Eu acho que essas obras pecam, Denis, justamente nessa questão. One Piece faz isso muito bem, dosar a hora séria e a hora leve. E Jujutsu, embora não seja a proposta, eu entendo que é pra ser desse jeito mesmo aqui, não me agrada tanto isso. Eu confesso que faz falta. Por exemplo, agora a gente tá vendo o Megumi quebrado. Cara, se o Megumi não se recuperar, vai ser. Sabe, Denis? É, a palavra que eu não queria usar é broxante. Tem obras. Broxante. É Tem obras. broxante. Tem obras. Eu vi uma comparação esdrúxula entre Berserker e Jujutsu Kaisen. Ah, mas Berserk é isso. Meu Deus. Meu Deus do céu, bicho. Pelo amor de Deus. Tu não leu a Era de Ouro.
Tu não viu a vida que o Guts teve, a superação, cara, tudo que o Guts passou, como ele deixou tudo aquilo pra trás, gente. Ele Gente, não jogou um Dark Souls na vida de vocês, que é Berserk. Ah, é um negócio tão grande que fez me virar um gênero de jogo. eu queria ler aqui, Denis, uma parada que eu achei bem interessante. E outra, ele era um ícone, ele era amado por, acho que todos os autores, não tem como, cara. Tipo assim, Humilde, aparentemente era humilde, aparentemente era como a gente vai humilde. ver Cara, mais a pra frente. relação que ele tinha. Gente, olha só, de verdade, eu queria ler aqui pra vocês uma parada. Eu acho que dá pra começar por isso daqui, porque não sei se vocês sabem, mas o Cubo, Bleach não é a única obra do. E ele quase desistiu, né? Cara, ele quase desistiu. Ele quase desistiu. Eu vou ler pra vocês aqui um trechinho. Olha só. Ele publicou Zombie Powder. Acho que é assim pronuncia. Zombie Powder. Depois de Zombie Powder, ele cria Bleach. Certo, Denis? Aí ele manda pra Jump. Ele manda pra Jump na esperança de ser publicado, né? Só que Bleach foi rejeitado, Denis. É isso que muita gente não sabe. Tipo assim, Por causa de Yu Yu Hakusho. Por causa de Yu Yu Hakusho. eu falava que o gênero era parecido. Eles viram aquilo e falou, cara, tá muito parecido com uma coisa que a gente já tá publicando. Porque é verdade, gente. É aquela parada do Shinigami, né, Denis? Aquele aquele arquétipo do guerreiro espiritual e existe lá o mundo dos... Nesse caso aqui, eles chamam de yokai, né, Denis? Mas tem realmente essa outra denominação mesmo, terminologia lá. Um vai chamar de Shinigami, outro vai chamar de... enfim, já tinha... Vai virar yokai, exato. era parecido. Já tinha isso. Aí eles olharam e falaram, poxa, não vamos publicar, porque a gente já tá tendo isso aqui no momento. Já tá muito parecido. Cara, o Cubo quase desiste. ele realmente parou aqui, cara. Ele deu uma travada. Só que aí, Akira Toriyama manda uma carta pra ele, Denis. E ele manda uma carta tranquilizando. Ele fala, Ele cara... é bem fraquinho na Jump. Ele Ele era bem fraquinho na Jump. Ele não leu nada. Aí ele fala assim. Ele fala, cara, não para. Eu gostei disso daqui. E tipo assim, não é tipo assim, nossa, tipo assim, foi realmente, por favor, não para com isso, eu realmente gostei disso daqui. E pra quem quiser ler, tem artigos sobre isso daí. Creator Chichikubo Surprised by Bleach, se não me engano, eu vou deixar o link aí pra quem quiser ler. É bem legal, tá em inglês, mas o que esse cara fez no mundo dos animes e mangás é ímpar. É ímpar e saber que talvez, Denis, ele tenha sofrido, né? Porque tudo indica que foi hematoma subdural, né, Denis? Aí a gente não sabe se foi um AVC, se foi uma queda, se foi É um tipo de uma coágulo. pancada. Provavelmente foi por conta de um trauma, né? De uma pancada. Isso daí é o mais provável. Mas, tipo assim. Ele tinha 68 anos, novo, ainda mais pro padrão Japão. Sim, tem que pensar nisso, poxa. Tipo assim. Padrão Japão 68 tá novo. Tá novo. Então. Padrão nosso é bagaço. É muito triste, cara. Porque provavelmente foi realmente ali em um acidente, talvez doméstico, né, Denis? Não temos certeza disso. A família não, Mas, cara, muitos autores postaram sua homenagem, postaram sua... uma mensagenzinha prestando respeito, né, Denis? E o principal foi o Trio de Ouro. Foi o Trio de Ouro. E a geração seguinte dele. E uma parada que eu achei bem da hora, assim, foi um dos mais curtos, mas foi o que mais me pegou, Denis. Eu preciso confessar que foi o que o Toyotaro disse. O Toyotaro, gente, pra quem não sabe, ele era colega, ele foi aprendiz, né, Denis, do... Não, o Super é ele que desenha. Ele que desenhou o Super. E é um traço bonito. Não, ele desenha ainda o mangá do Super. A verdade ainda não sai. Sei se vai continuar agora. Verdade, ainda sai. Voltou o
mangá do Super Foi agora. mesmo, voltou recentemente. Então, é um traço bonito, bem parecido com o do Toriyama. E ele postou. É que o Toyotaro fazia o AF, né? Exato, o Another Aí o Future cara lá, pra falou, quem não opa, sabe. Pra quem não é, sabe. Nossa, é, isso é um rolê, né, velho? o Toriyama falou, opa, esse cara sabe desenhar. Esse cara é bom. Verdade. Aí o Toyotaro postou algo pequeno, mas, cara, que foi muito profundo, Denis. Foi. Realmente machucou. Ele colocou: eu desenhei mangás porque queria ser elogiado pelo Toriyama Sensei. Ele era tudo pra mim. Cara, isso aqui me quebrou demais, velho. É sério, Denis, É, é, eu consigo muito me ver nisso daqui. Denis, é sério. Poxa, quem aqui não desenhava, Denis? Quem aqui? Cara, eu é, tinha um quem caderno não botava uma folha de sulfite em cima do desenho pra e sair igual, pra copiava. depois tentar fazer sozinho? Cara, eu tinha, Denis, um caderninho só de Dragon Ball, cara, que eu desenhei quando eu era criança. Eu, meu primo, meus Eu ainda tenho amigos. umas 2 revistas herói guardadas de Dragon Sério, Ball. Denis? Eu tenho ainda umas 2. Cara, Tem uma lá de quando saiu o filme da Batalha dos Dois Mundos, que a capa é o Gogeta. nossa, Denis. Gente, é sério, isso daqui, esse tipo de amor é muito único, cara. É algo assim que realmente que eu fico triste por quem não sentiu isso. Cara, eu não tô falando de tipo assim, você, artista, fazer uma fanart de um personagem. Cara, eu tô falando de você, ali, Denis, com seu pouco ou quase nenhum talento, tentar imitar, Tentar sabe, fazer, Denis? Cara, tentar fazer um Super Saiyajin e ter 50 tiras de cabelo, que a gente não sabia a hora de de parar. parar. Cara, então é algo muito bonito de se ver. Até hoje, às vezes em sala de aula, eu pego um ou outro aluno desenhando e eu me vejo muito, cara. É surreal. O que esse homem fez pela indústria é realmente muito. Eu queria ler aqui também, Denis. Pra quem não sabe, como o Denis falou aí, ele era muito humilde, cara. Ele tinha uma relação muito boa com acho que todos os autores, praticamente, né, Denis? É. Não tinha esse negócio de ciúme que um certo senhor Que Kurumada não, tem. não vamos citar não. É. Mas, cara, E até pedir desculpa ao pessoal que a gente tá tentando deixar o vídeo um pouquinho mais leve, soltando umas besteiras, mas a gente tá triste pra pra caramba. Vocês caramba, pô, não tu é estão doido. entendendo como é que tá sendo gravado. É. A gente tá tentando quebrar um pouco a tristeza. Você lembra, Denis, daquela arte? A gente vai pôr aí. Aquela arte que o Oda fez pra ele. Uhum. Cara, é muito bonito. Quando tem aquela outra também de quando o Naruto acabou. O Kishimoto Nossa, desenhou o cara. Goku e o Toriyama desenhou o Naruto. Ficou muito bonito. Tem. Tinha. Tinha um Shenlong azul. Muito suspeito, É, Denis. Lembra? Naruto desenhou do outro. É, que aí depois um certo dragão azul Um apareceu. certo dragão azul apareceu. Cara, é realmente algo muito muito triste, cara, muito pesado. Eu não vou mentir, eu particularmente chorei porque eu vi algo que me viu crescer, né, Denis? Algo que me acompanhou até hoje. É muito triste, cara. É muito triste mesmo. Eu Eu queria sei ler também. aqui Mas o mesmo que o pra mim, foi Cadu, o Miura pegou mais. Que a gente já sabia que ele tava doente. sim, A gente gente, tava foi, a esperando gente já o tava Berserk preparado, voltar, porque ele aham, pediu apoio. Ele pediu apoio pra pros continuar leitores, Berserk. cara, Vai voltar, a gente sabe que vai voltar. tem um vídeo dele, Tem né, aquele Denis? vídeo dele, dei suporte pra Berserk. Cara, é muito pesado, É, velho. É muito pesado. Pra quem nunca viu, e tem no YouTube, gente. a Só gente dá sabe que uma. o Berserk vai voltar, vai ter o final, mas não vai ser a mesma coisa. Eu queria ler o que o Oda postou. Posso, Denis? Manda. Ele colocou: é cedo demais. O vazio é muito grande. A tristeza me invade quando penso que nunca mais o verei. Eu admirei tanto desde criança. Então lembro do dia em que ele me chamou pelo nome pela primeira vez. Ah, cara, olha isso, Denis. Pelo amor de Deus, bicho. No caminho pra casa, no dia em que ele usou a palavra amigo para mim e para o Kishimoto. Lembro-me de ter ficado Rapaz. radiante junto com o Kishimoto. Também me recordo da última conversa que tivemos. Eu fui um daqueles que assumiram o bastão
desde os dias em que ler mangá era considerado bobagem. E ele também criou uma era em que os adultos e crianças podiam desfrutar da leitura de mangás. Ele nos mostrou o sonho de que o mangá poderia se espalhar pelo mundo. Era como assistir a um herói avançando. Com respeito e gratidão pelo mundo criativo que ele deixou para trás, oro pela paz de sua alma. Espero que o céu seja tão maravilhoso quanto aquele que você escreveu em Dragon Ball. Cara, é muito pesado, velho. É, É. é, filho, pra não segurar, pra não precisar botar um pino. É, Cara, imagina a emoção, Denis, sem brincadeira, de você ter convivido com ele, assim, de verdade. Sabe? Aquele cara ali que pavimentou a estrada pra você poder. Gente, tem uma célebre frase que muitos atribuem ao Newton, mas que a gente não sabe realmente se é dele. Mas que, cara, é muito real. Ele fala assim: se conseguir enxergar tão longe, é porque me apoiei no ombro de gigantes. E isso é muito real, né, Denis? Você que é. lê hoje, você não tem noção do que esses caras passaram lá atrás. Como o Oda disse aqui, gente, anime, mangá, era piada, era. Né, Denis? Era. Não, então, Nicolas, pensa a gente criança dos anos 90 e com a camisa de anime ou de herói pra Nossa, escola. mas nunca! É, Mas mas nunca! Mas nem a gente pensar! apanhava. Era bullying na certa. E tipo assim, tudo começa Olha o aqui. crianção aí. É, nossa, Olha o não criança. cresceu, né, Denis? Nossa, não cresceu, não sei É. o quê. E, além disso, né, Denis? Vem Uhum. aquelas. Eu acho muito bonita também a relação dele com o Kishimoto. Tem aquela capa da Jump, lembra, Denis? Aham, que eles fizeram Que uma eles fizeram colaboração um um pro com o outro. outro. Cara, muito bonito. É o Naruto no Shenlong, com o uniforme do Do Goku. Goku. E o Goku em cima do Gamabunta. Cara, é muito da hora, velho. É, É muito. E com é. a roupa do Moto Senin, Sim, do eu Naruto. acho da hora, porque a gente viu, tipo assim, meio que como seria tal personagem no traço, né, Denis? Isso que eu achei Do legal. outro, é. A gente viu o Shenlong no traço do Kishimoto. Eu achei muito da hora isso. E O outro, a gente sabe que o traço dele é galhofado, que nem ele fez o dragão azul. Ele mesmo é galhofa. galhofa. É galhofa. Já é do esporte Do do Kaido, né? Kaido, mas ele galhofou ali o Shenlong. Quer dizer, não sei nem se é galhofa, mas o outro é alegre Ele é alegre. desenhando. Não sei se essa Ele tem é um a jeito palavra. muito exato. Ele tem um jeito muito caricato, né, Denis? Fazer. É, ele é alegre desenhando. Ele sabe fazer E negócio sério, mas sabe ser leve E também. ainda nesse ponto, Denis, interessante, cara, olha como o One Piece é muito único, porque One Piece é outra obra que me pega muito, não só pela nostalgia, mas pela mensagem. Cara, a mensagem que o One Piece passa não tem, Denis, não tem Chainsaw Man, não tem Jujutsu Kaisen, eu acho que nada passa a mensagem que o One Piece passa. Sério mesmo, e eu tô falando de verdade. A gente vê isso em outras obras, em Naruto, por exemplo. A gente vê isso em My Hero Academia, lá com o All Might, né, Denis? Sempre aquele arquétipo do herói. É. Poxa, pode se apoiar em mim, eu vou te Não ajudar. desistir. Não desista. Cara, o que o One Piece faz... Gente, quando saiu o Gear 5, foi muito criticado. Foi muito criticado. Todo mundo, mas não sei o quê. Por quê? Porque o que o povo esperava, Denis? O povo esperava raiva. O povo esperava. Poder de raiva. Um Exato. Saiyajin. O que o pessoal E vem espera. o outro, o cara, quanto mais ri, mais forte fica. E o Oda faz o oposto. O Oda faz um personagem não só, tipo assim, não é aquele riso de deboche, é de alegria genuína. Cara, o jeito que o Luffy inspira é muito bonito. Denis, lembra da cena do Momonosuke não conseguindo voar? E daquela cena dele usando o Aham. Bottle Breath. Cara, quando ele usa o Bottle Breath pela primeira vez, ele lembra do Luffy. É muito bonito aquilo. É muito bonito, porque
Ele lembra do. Ele erra primeiro, mas depois ele dá-lhe uma rajada Sim. naquele almirante. Cara, Ele erra é, primeiro, mas quando é ele acerta aquilo. também, É aquilo que a gente via no Naruto também. De tipo assim, você pensar, poxa, tô tão fraco, tô tão pra baixo, tô tão ferido, mas eu não vou desistir. Né, Denis? Tipo assim, hum, eu não vou desistir agora. Eu vou é o continuar. jeito ninja. É o É o jeito. jeito ninja do Naruto. E isso em Naruto é até E a plot. Hinata pegou o jeito ninja também. É até plot device. Faz parte da história. A vontade do fogo, né, Denis? Aquela parada que Uhum. depois virou algo até meio místico. Eles falam, cara, os ninjas de Konoha são únicos, porque os caras não param. Tipo assim, É eles. a vontade do fogo, eles vão até. Até o fim. Então, isso são mensagens mega positivas que tá se perdendo, Denis. Tá se perdendo. Não, hoje é só tragédia. Só É só tragédia. tragédia. E a vida não é só Não, tragédia. tá, tá refletindo o mundo, mas tá demais. Houve uma época, gente, pra quem não se lembra aí das aulas do ensino médio, mas existiu uma época em que a tragédia dominava, uma época lá, século XV, XVI, que era chamada de ultrarromantismo, e que realmente tudo era ruim. É uma das piores épocas pra se estudar sobre, especialmente hoje em dia, porque eu vejo muito se repetir. Sabe, Denis? O argumento deles era tipo assim: ah, mas a vida é ruim. E aí que tá. A vida não é Tem só momento ruim. bom, A vida. tem momento ruim. Exato. A vida tem momentos ruins. Mas a vida não é ruim, não, gente. Viver não é ruim, não. Ah, mas tem gente que não vive bem. É óbvio, ninguém tá falando disso. A gente não tá falando aqui, né, Denis, de uma pessoa em A situação de gente tira rua. A gente por, tá. por, por a gente A aqui. gente tá Até falando. pessoal, se a gente for falar o que acontece com a Sim, gente mesmo, e a gente tá falando de vocês, cara. Você que tem uma mãe, você que tem um pai, você que tem um teto. Você era pra ser mais grato, Denis. Era pra ser mais feliz. Eu pergunto pros meus alunos, cara, Denis, recentemente, um aluno meu falou bem assim: poxa, professor, viver tá. Como é que foi, meu Deus? Ah, lembrei. Lembrei, Denis. Lembrei exatamente como foi. Ele tava bem desanimado, não queria fazer nada. Falei, o que tá acontecendo? Ah, professor, minha vida tá tão difícil. Aí eu falei, poxa, o que tá acontecendo pra sua vida? Tá tão difícil. Aí ele falou bem assim: meu pai tá me colocando pra ficar na oficina depois da aula. Aí eu falei, poxa, mas você pega muito pesado na oficina? Ele falou, não, professor, é porque eu queria ficar em casa. Eu queria assistir. Eu queria, sabe, Denis? Tipo assim, eu queria. Aí na hora eu pensei, poxa, olha que pena por ele estar perdendo um pouco do seu momento de lazer, né, Denis? Tipo assim, e querendo ou não, é um garoto ainda, é um menino de mas 14 vai se anos. arrepender tanto de não ter ido pra oficina com o pai. E, Vai se e arrepender tanto. foi isso que eu falei. Eu falei bem assim, tio, pensa no seguinte, seu pai trabalha o dia inteiro. Isso não é uma boa hora de você ficar perto do seu pai? E ele falou assim, professor, o senhor tá certo. Verdade, eu vou me esforçar mais, vou ficar mais ali com o meu pai, passar mais tempo com ele. De repente eu posso até aprender, posso ficar bom, né, professor? Eu falei, sim, é isso mesmo. E tipo assim, Denis, agora, isso foi ano passado, se não me engano? Não, isso foi ano retrasado. Denis, hoje, já uns 2 anos depois, eu vou botar que ele já tem o quê? Seus 16 anos, né, Denis? Uhum. O nome dele é Vitor. Denis, ele já tá consertando moto, pô. Sabe, tipo assim, Então, olha que é uma coisa que era ruim, né? Poxa, não ficar em casa. ruim entre aspas, né? Né, mas assim, é pra fins do Pra ele argumento. era ruim. Pra ele era ruim. Pra ele, Cara, olha como foi bom. Eu não tive ali sim. o que eu queria na hora, mas e ele falou, o professor pode descansar depois, né? Eu posso falar com meu pai pra eu não ir todo dia. Então, tipo assim, muitas vezes, gente, situações que a gente atribui o fim do mundo não são. Cara, Denis, quando eu paro pra pensar que eu tenho um aluno que fala pra mim, professor, eu não almocei hoje. Que horas é a merenda porque eu não almocei hoje? Essa pessoa tá em uma situação muito difícil. Mas até essa pessoa deles não tá desanimada porque, olha que massa. A gente sempre que pode faz mutirão.
Sempre que pode, a gente faz uma cesta básica, faz alguma coisa pra ajudar, pra essa pessoa não desistir. Quantas pessoas carentes tem aqui na minha região que eu, sabe, Denis, sempre que tenho uma condição, ajudo. E isso tá se perdendo, Denis. Esse senso de, vai, acolhimento, empatia, não tá tendo mais, Não, Denis. o mundo tá esfriando. Tá esfriando muito. E quando eu vou ler Jujutsu Kaisen e eu vejo um plot onde a vida do protagonista é só frustração, 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 é só derrota, 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 eu penso, poxa, isso é realmente uma fase na vida desse cara? Ou a Não, vida desse cara é realmente só danação? ô, Nico, aí pega, é o anti-Toriyama. Que o Saiyajin, quanto mais perto da morte que se recupera, mais forte fica. Caramba, é verdade, hein, Denis? É o anti, é o anti, é o anti, É o é anti... o oposto. Denis, se você parar pra analisar, É o anti. até a mensagem do mais forte em Jujutsu é algo pessimista. Você já parou pra pensar nisso, Denis? Uhum, Tipo assim, olha como o uhum. mais forte é visto. Eu sou o mais forte, então eu sou único, eu sou muito solitário, ninguém se aproxima de mim. Logo, vou destruir quem é mais fraco que eu. Um anime que Aí pega em Dragon Ball o Zeno. O Zeno é inocente. é inocente, O cara. Zeno é inocente. Não, olha. Ah, esse universo aqui eu não gosto. Tchau. Tchau. Vou fazer outro. Olha outro exemplo, Denis, que eu consigo puxar. Uma obra que não é a mais genial do mundo, obviamente, mas que eu gostei muito foi Demon Slayer. O jeito que Demon Slayer lidou com o mais forte. Porque o Yorichi, Yoruichi. ele fala... Cara, olha o que o Yorichi fala. Ele fala, minha mãe me ensinou que eu devo ser grato. Esse mundo tão belo, tão bonito, eu devo ser grato por viver. Eu devo ser grato por ver esse mundo. É uma bênção eu ver tudo isso daqui. E tipo E todo assim, mundo achava que ele era doente, né? Mas ele enxergava sim, o mundo ele viu um mundo transparente e ficava diferente, segurando a mãe exato. dele. Ele segura, Ele ficava segurando a mãe dele. ele sempre se apoiava de um lado da mãe e o pessoal olhava, poxa, olha lá, aquele menino não sai de perto da mãe. Quando foi ver, a mãe era doente e ele apoiava a mãe. Cara, olha que Ele enxergava já a doença. a doença, olha que profundo. E o mais genial, assim, talvez genial seja uma palavra muito forte, mas vocês vão entender, para fins do Ah, mas, argumento. o Tog caprichou. É, cara, ele. A primeira vez que ele pega numa espada, e ele é um gênio. Né? Tipo assim, ele derruba o É, cara que o cara nem vê. Ele é que o muito Kokushibo forte. era. Sim, o Kokushibo tava treinando, né? Aí ele vai lá Aí e fala: o Ô Yoruichi só irmão, pega. brinca um pouquinho aqui. Aí ele vai, derruba o cara e o cara fica besta. Cara, ele é muito forte, mas ele não suporta a sensação de machucar alguém. Tipo assim, aí ele fala: Meu Deus, pega na espada de novo. Ele, não, eu detestei fazer isso. Eu não gostei de machucar outra pessoa. Então, cara, o mais forte é solitário aqui nesse caso, sim, mas ele não é. E ele é inalcançável, mas não porque ele se colocou em outro lugar, né, Denis? Muito pelo contrário. Ele é aquele Não, mais forte que desce do bom, pedestal e se mistura com os outros. Quando o pai não, dele tu lembra fala. da fala do Muzan? Por que vocês têm medo de mim? O Yoruichi era o monstro. Sim, cara, é mesmo. Verdade, ele fala, cara, vocês não sabem o que é um monstro. Tipo assim, se vocês pensam que eu sou um monstro, vocês não têm noção do que é um monstro, velho. Aquele cara ali me deu um golpe e eu quase morri. Tipo assim, Um- Uma lapada. uma lapada, velho. E o que eu acho da hora é porque, tipo assim, em vez dele se fechar e se esconder e se colocar naquela torre de marfim, ele faz o oposto. Ele ajuda. Entrou a família, Ele. perdeu a mulher, o filho. E é uma parada pesada, porque, tipo assim, aí ele vai, ele cria as respirações, ele ensina. Ele fala: olha, vocês não vão conseguir fazer igual eu aqui, eu sou muito único, mas eu vou ensinar pra A vocês. respiração. A res- A, criou a dança do Hinokami É, o Hinokami para poder Kagura trazer. e as É o outras. mais,
perto da respiração do Sol é E ainda não não é é a respiração do Sol. A respiração do Sol uma imitação. é algo único, é dele. Só ele tem a respiração do Sol. E é uma parada que o pessoal às vezes se esquece, né? O Tanjiro não usa a respiração do Sol. Ele usa a Hinokami Kagura. Só quem usa a respiração do Sol mesmo é o Yorichi. E... que é a 13ª forma, que é o negócio mais apelão do mundo, que é ficar sem parar, pra quem não leu o mangá. é um personagem, Denis. Olha como você tem opções. Ele é triste. É triste. Ele é forte e é triste. Ele é triste, que mas... ele pega lá um ascendente do Tanjiro, que ele pega a criança e começa a chorar, porque ele lembra que ele perdeu o filho e a mulher, os Oni. Sim, verdade, Denis. Verdade. Lá, os precursores da família Kamado lá, né? É. E eu acho da hora porque, tipo assim, cara, é o ápice daquele mundo. É o ápice daquele verso ali. E botou o cara pra ser o mais forte e ninguém superou. E é um personagem muito, como posso dizer, Denis? Muito bonito de se ver, de se ler. Passa uma mensagem muito boa. Quando ele encontra o Kokushibo já quase morrendo. Na verdade, também, cara, ele chora velhinho já. Virou um Oni. E 80 anos. E eu acho da hora porque o Kokushibo fala bem assim, cara, ele só não me matou porque ele morreu no último segundo. Porque se ele vivesse mais um segundo... Se ele tivesse mais um segundo, tinha morrido. Eu tinha morrido. E olha a diferença, Denis, entre esses dois personagens mais fortes, né? Sukuna e Yoruichi. E Yorichi. Cara, são, assim, caminhos tão diferentes, tão opostos, mas um funciona, na minha opinião, tão melhor que o outro. Porque, e aí eu falo, é um gosto pessoal meu, eu tô de saco cheio de obra pessimista. Eu tô saturado já, Denis. Quer ver um negócio que teve um final bom, mas a galera morreu? A Kamega Kill faz isso. Funciona. A Kamega Kill, pra mim, funcionou. O Tatsumi morreu. Pra mim funcionou também. Não queria que ele morresse no anime, beleza, mas o nome do anime já tá, Akame. Pra mim funcionou bem também, A protagonista era secundária. Ô, Denis, e outra parada ela só foi ser protagonista na luta final, literalmente na luta final. Outra parada que o pessoal ignora nessa questão aí que a gente tá falando, e tipo assim, e aí a gente volta aqui ao tema principal do vídeo, que, cara, essa mensagem, essa positividade que tem que ter, desculpa gente, mas tem que ter, não é que é pra ser toda a obra, não é que... Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Agora, gente, desculpa, ninguém é triste o tempo todo também não. Se você lê Jujutsu e você fala, poxa, é bom porque é igual a vida, e a vida é dura, aí eu vou te falar o seguinte, cara, talvez você não esteja vivendo bem. E de verdade, Denis, talvez você não esteja enxergando a vida de maneira tão boa, porque eu não consigo conceber, Denis, uma pessoa que nem eu falei aqui, poxa, que tem uma casa, que tem paz, que tem um emprego, né, Denis, que tem um computador, um celular. Eu não consigo conceber que a vida de uma pessoa nessas condições sejam tão ruins. Porque eu vejo todo dia, Denis, pessoas passando fome, pessoas sem abrigo. Aqui na minha cidade teve uma enchente recentemente, Denis. E... não fala de enchente não, que eu sei também como é que é. E verdade, o Denis já passou... Eu me lembro, Denis. Eu me lembro, o Denis passou por uma situação dessa também. E tem um rapaz aqui, o nome dele é Jonas, ele é até cliente lá da minha loja. Ele tem uma hamburgueria, Denis, uma hamburgueriazinha simples, pequena, mas bacana, né, tals. Ele perdeu a casa dele. A enchente veio e levou, a Defesa Civil veio e demoliu a casa dele. Cara, eu fui lá conversar com ele, pedi um lanche, falei, ô Jonas, e aí, você tá bem? Ele falou, Nicolas, graças a Deus, tô bem, tô vivo. Tipo assim, o cara que literalmente acabou de perder a casa dele. Sabe? Um dos bens mais difíceis de se adquirir. Tá morando de aluguel, mas tá vivo. E ele falou, não, tô bem, Nicolas, tô bem. Fico triste por ter perdido minha casa, mas, poxa, eu tô vivo, tô aqui. Não, ele fica triste, se frustrar, sentir raiva, é normal, mas não é normal. Agora, cara, você se
afundar, Denis, na raiva e na tristeza, isso não é bom. Isso não é normal. E vamos É isso ao. que a pessoa tem de ler Berserk, pra ver o que é superação. Você pega. Você pega pra ler o Dragon Ball, por exemplo, cara, você vai ver isso o tempo todo. Você pode não lembrar, mas, cara, aquele 1% de Dragon Ball que é a história é muito bom. É muito bom, Ou é pra ter um muito personagem bonito. mais bem construído que o Vegeta. Sim, cara, o arco do Vegeta é muito bom. Pra quem não lembra ou não leu, o jeito que Dragon Ball trabalha a amizade é muito único, é muito bonito também, Denis. É muito bonito mesmo. Quase sempre o vilão de um arco, no próximo arco é amigo. É amigo e Quase sempre. eu acho que tem a amizade mais bonita do mundo dos animes, pra mim, é do Kuririn e do Goku. Uhum. E especialmente se você contar aquele final do GT, Denis. É, Cara, aquilo aquele ali é pra final. chorar. Aquele é pra chorar, velho. É realmente aquele flashback deles crianças treinando. E. Não, o Nico viu outra cena antes, que da luta com uma estrela, que o Goku sumiu, só fica a roupa, e o Vegeta fala pra Pan, guarda isso com muito carinho. Nossa, é mesmo, cara. Cara, eu sinto falta disso. Em Naruto a gente vê isso. E a gente vê Uhum. talvez até um pouco mais, porque, como a gente falou, é meio que plot device, faz parte da história. Faz parte da história. E Naruto sabe abordar a tristeza, mas não é uma obra triste. Tem um momento em que o Naruto tem uma crise de ansiedade, né, Denis? Lá É, É no arco pré-guerra. É, né, Denis? é É. que o Toby Cara, aparece. ele, pela primeira vez, a gente vê o Naruto quebrar, assim, de uma maneira, sabe, bem pesada. A gente vê isso também na morte do Jiraiya. E olha a diferença. É aí que tá. Naruto. Vamos. Ah, comparação de personagem. Mas não, é só pra vocês entenderem os caminhos, gente. A, Olha como a existem. narrativa. Olha como existem caminhos diferentes. O Megumi, ele era um órfão. Afinal de contas, o Satoru meio que mata o pai dele. É adotado pelo Satoru. Tem aquela vida dele lá que a gente sabe, né, Denis? Mas, cara, o Megumi foi. Sofrido. Denis, o Megumi foi cuidado. Naruto não. Naruto não. Naruto é miojo desde criança. Naruto era escurra. Não, não é tipo assim. Nossa, ele foi um pouquinho maltratado. Gente, ninguém encostava Todo mundo nele. odiava. Odiava Só, aquele menino. só, só o terceiro Hokage gostava dele. E quando você para pra ver, tipo assim, aquela galera humilhando. Né? Cara, é muito triste, gente. O povo humilhando ele mesmo, assim. Nossa, sai Uma daqui. criança. Uma criança. Você é um demônio, você tem um demônio, não sei o quê. E execrando ele, e expulsando ele. Ele poderia ir pelo caminho do Gaara. Né, Denis? Entrar pra Katsuki e lascar todo Ele mundo. poderia ir pelo caminho oposto. Ele poderia ir pelo caminho mal, digamos assim. Ele poderia, Já poxa, vai nascer, já que vocês me odeiam, então é isso. ódio de volta. Eu vou devolver com ódio. Ele fala o seguinte: um dia eu vou proteger vocês. E vocês vão me respeitar um dia. Eu vou mostrar pra vocês que vocês estão errados. Vocês estão muito errados a meu respeito. E ele vai e faz. Isso é o mais Arco do legal, bem. na minha opinião. E a gente vê isso acontecer com o tempo. Denis, desde as primeiras missões dele, Denis. Com o pessoal. Poxa, você viu que o Naruto acabou de concluir uma missão? Cara, isso é muito bonito, Denis. Quando as Não, pessoas. e vai cativando, cativando. No primeiro arco, a grande ponte Naruto. Naruto. Verdade, né, Denis? Grande ponte Naruto. Quando No arco acaba. dos Avos. Quando acaba o arco do Pen, ele não é o garoto demônio. E eu acho legal que o Kakashi fala isso. Ele fala, Naruto, agora você é o herói da vila. Você não é. Cara, Levando Naruto na cacunda. eu chego a arrepiar, porque quando ele chega. Cara, tá todo mundo jogando ele pra cima. É muito bonito aquilo ali. Aí tá Liruka chorar. E a Verdade. gente chorando E a junto. gente chorando junto, porque a gente lembra, porque, tipo assim, no começo era terrível. Nossa, ele. Poxa, órfão. Ninguém gosta de você. Foi criado praticamente pelo professor.
né, tinha ali um dinheiro que o Hokage mandava pra ele, mas era só pro A menino comprar pensão a pensãozinha, só pra ele comprar o miojo e o leite. E, e o leite azedo ainda na geladeira que o Kakashi viu. e hoje, e você olha, cara, hoje o herói da vila, a gente viu aquilo acontecer. A sensação que toma conta dele, toma conta da gente também, Denis.